Então escondeu a dor no fundo da alma e chamou o riso a seus lábios, a alegria a seus olhos. Ela sabia que os guerreiros amam a flor da formosura como a folhagem da árvore, e que a tristeza murcha a graça da mais linda virgem. Eu li Ubirajara. O livro Ubirajara foi escrito por José de Alencar e publicado em 1874. Conta a história do Jaguaré, um jovem caçador da nação araguaia, que parte em uma jornada para se tornar um guerreiro. Ele precisa realizar algum feito, algo memorável, para ser respeitado pelo seu povo. O Jaguaré vai então para território inimigo, para as terras habitadas pelos Tocantins, em busca de um homem valoroso com quem lutar. Mas, ao invés de um guerreiro Tocantins, ele encontra uma virgem Tocantins, uma mulher belíssima de nome Araci. Os dois vão acabar se interessando um pelo outro. A partir daí, o Jaguaré vai passar por inúmeras provações, desafios, até se tornar Ubirajara, o senhor da lança, merecedor do amor de Araci e o mais forte de todos os guerreiros. Esse é o terceiro romance da trilogia indianista do José de Alencar, e o último desses livros a ser publicado. As outras duas obras são o Guarani e Iracema. Mas o Ubirajara tem uma característica curiosa, que o diferencia das outras duas obras, que é, nessa história, não existe nenhum personagem português. Nós não temos muita ideia da época na qual se passa essa narrativa, se os portugueses já chegaram ou não por aqui, mas a perspectiva que o autor busca é totalmente indígena. O Ubirajara é um romance de fundação, é a gênese da nação brasileira. O Alencar está nos mostrando o nativo legítimo do país, o índio, necessariamente superior ao português. Muito se fala que o Alencar constrói os seus índios baseado em modelos europeus, europeizados, mas isso não é totalmente verdade, é uma leitura muito simplista da obra do Alencar, porque os índios, especialmente em Ubirajara, eles são muito melhores do que os portugueses, eles não têm defeitos, falhas, eles seguem à risca códigos de honra, de hospitalidade, de amor conjugal, até mesmo o canibalismo é visto como um grande mérito, reservado aos guerreiros mais corajosos. Então é um passado mítico, glorioso, do qual, segundo o Alencar, nós deveríamos nos orgulhar. E se resta alguma dúvida sobre essa intenção do autor em glorificar a imagem do índio, o Alencar desenha a resposta para nós nas notas de rodapé. Esse livrinho curtinho possui nada mais, nada menos do que 66 notas de rodapé, algumas bem extensas, escritas em primeira pessoa pelo próprio Alencar. E ler essas notas é muito importante na compreensão da narrativa. É como se o romance transcorresse em dois níveis. Em um primeiro nível, no nível da história, nós temos as aventuras do Jaguaré, e num segundo nível das notas de rodapé, nós temos todo esse paratexto, super didático, explicativo. O Alencar vai nos falar sobre os hábitos, costumes, sobre toda a cultura indígena. Nesse primeiro nível narrativo, os antagonistas da história são os tapuias, que vão entrar em guerra contra a nação Ubirajara. E no segundo nível, os antagonistas são os cronistas, os escritores. O Ubirajara é um livro protesto contra o apagamento do índio das narrativas brasileiras, contra todos os homens cultos que descreveram os índios de forma deturpada, como bárbaros, sem qualquer valor. Esse é um livro muito curtinho, ele tem cerca de 80 páginas, mas é muito interessante, é bem bacana perceber essa mudança gradual do pensamento do Alencar em relação aos indígenas. Se nós pensarmos no Guarani, escrito quase 20 anos antes, o Peri, apesar de ser um personagem essencialmente romanesco, superior em força e em coragem, o Peri tinha falhas profundas de caráter.
Por exemplo, né, em nome do amor da Ceci, ele abandona sua mãe, o seu povo, todas as suas tradições. Sem contar que ele não hesitava muito em atacar os inimigos pelas costas, né, a traição. Então são vários detalhes aí que mancham a imagem do nosso Peri. Os índios de Ubirajara jamais fariam isso. Como eu disse antes, eles são exemplares. O seu caráter só pode ser equiparado ao dos grandes cavaleiros medievais. Um outro detalhe interessante é que no Guarani, a nação brasileira é fruto da união entre o Peri e a Ceci, ou seja, a cultura indígena e a tradição portuguesa. Aqui nós só temos índios, né? Eles são os nossos verdadeiros ancestrais. Nós somos descendentes da nação Ubirajara e não dos portugueses. Eu gostei bastante dessa novelinha. Os personagens são superficiais? Sim. As mulheres são retratadas como escravas? Com certeza, mas relevando isso, tem muita coisa interessante aqui e é um livro que eu gostei muito de pesquisar sobre. Tem obras que eu gosto muito mais de pesquisar sobre do que ler a história em si. Eu não sei se isso acontece com vocês ou se eu que sou estranha, mas aconteceu com Ubirajara e eu acho o Alencar um escritor fascinante. Se vocês já leram Ubirajara, me contem como é que foi, né? Me digam se o Alencar é o grande trauma da vida escolar de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes vou aproveitar aqui o espaço para fazer propaganda. Vou falar sobre o meu podcast chamado O Nome do Livro. Eu agora tenho um podcast, eu estou muito empolgada com esse projeto. Nós já temos 5 episódios publicados, um falando sobre a polêmica da tag livros, outro explicando por que esse ano nós não vamos ter Nobel de Literatura e mais alguns especiais sobre a Copa do Mundo que estão muito divertidos, então vão lá conhecer. Sério, eu tô muito orgulhosa desse projeto, o link vai estar aqui no box de descrição. Grande beijo para todo mundo, ótimas leituras e até a próxima!